E nós vamos lá para o livro de Provérbios, capítulo 6. Verso 16 ao verso 19. Na verdade, eu quero começar a ler desde o número 1 com vocês, até chegarmos aí, para que você entenda o que o sábio, o rei Salomão, escreveu para mim e para você. Lá no capítulo 1, a partir do verso 1, o rei Salomão ele começa dizendo: esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, e a compreender as palavras que dão entendimento a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudará a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Então esse foi o principal motivo que Salomão escreveu. E ele vai dizer que ele, com o passar do tempo, foi arquivando, foi separando, foi guardando para até o momento que chegarmos às nossas mãos. Então, a partir do versículo 6 do capítulo número 1, diz assim, ele dando um conselho: meu filho, se você servir de fiador ao seu próximo, se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, agora ele já vai entrar em outro assunto aqui. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador e como a ave do laço que o pode prender. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim, armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando a soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá, como um homem armado. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído, irremediavelmente. Nosso texto principal. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Repita comigo: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressa para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha as mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Feche seus olhos. Papai querido, esta é a tua palavra. Nesta noite, mais uma vez, como nós já pedimos ao Senhor, esteja conosco. Ó Espírito Santo de Deus, revela, Senhor, a tua palavra para cada um de nós. De uma forma, Senhor, clara, que possamos ser ministrados pelo Senhor e pela sua palavra. Que o Senhor nos instrua, nos ensine,
como Salomão está dizendo aqui a seu filho. Nós somos seus filhos, ó Pai. Queremos fazer o que te agrada, queremos fazer, ó Deus, conforme o teu ensino, conforme o Senhor planejou para nós. Senhor, que nesta noite, mais uma vez, a tua palavra encontre em nossos corações uma terra fértil, que venha produzir 30, 60, 100 por um. É no nome de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Nesse capítulo, o rei Salomão nos adverte contra a insensatez. O que quer dizer insensatez? Quando cometemos loucura, diz o dicionário, uma pessoa com falta de senso, não pensa para falar, age de impulso, agindo conforme as circunstâncias. Ele está quando acontece algo, ele não pensa para tomar uma decisão, ele não vai a fundo pesquisar ou para pensar, para assumir um compromisso. Então ele vive uma vida de insensato. Ele age por impulso, age na loucura. Hoje eu quero conversar com vocês sobre essas principais coisas que o Senhor odeia. Algumas traduções diz aborrece, algumas traduções diz abomina. Deus não tem prazer quando eu e você fazemos essas coisas. Então eu quero começar falando sobre a primeira coisa que o Senhor odeia. Olhos altivos. Antes de qualquer coisa, era para ter uma outra imagem, né? Não foi eu que preparei essa imagem. Por isso que eu olhei para ela. Uma imagem com olhos altivos é quando a pessoa está olhando sempre por cima. Ah, se fosse eu, faria diferente. Se fosse eu, faria melhor. Se fosse eu, não começaria desta forma. Ela sempre se coloca num lugar acima dos outros. E vamos ver o que a palavra diz no Salmo 101, verso 5, que está logo atrás do nosso texto principal. Salmo 101, verso de número 5. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes, de coração orgulhoso. Os olhos altivos têm a ver com o coração orgulhoso. Podemos perceber perfeitamente que se trata de um olhar aparentemente superior, quando nos julgamos superior a alguém, pois é isso que quer dizer a expressão olhos altivos. Achamos que somos melhores. Achamos que nós faríamos melhores. Achamos que ensinaríamos melhores. Achamos que eu sei mais do que ele, eu sei mais do que ela, eu faria melhor do que ele. Então tem a ver com a questão do orgulho, uma pessoa orgulhosa. A lei da semeadura, que está em Hebreus capítulo 6, verso 7. Abre lá, vamos ver, deixa a palavra falar conosco. Livro de Hebreus, capítulo 6, verso de número 7. Hebreus 6.
Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, aqueles que a cultiva recebem a bênção de Deus. Tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Então nós temos que ver o que nós estamos semeando. Será que os nossos olhares, ou nós nos colocamos em situação superior? Sempre, quando nós olhamos para qualquer situação, ou estamos vivendo qualquer situação, qual é a minha posição? A minha posição sempre é: poderia ser melhor. Ou eu nunca concordo, nunca acho, nunca valorizo o que os outros fazem por mim. Nunca eu me coloco numa situação de receber, de aprender com tudo que eu estou vivendo. Sempre eu estou em uma posição superior, vendo as coisas de uma forma diferente. Eu tenho sempre olhar crítico. Nunca eu estou aberto a aprender, nunca eu estou aberto a dizer: olha, foi bom, fui abençoado, aprendi muito, falou muito comigo, olha, nessa experiência eu aprendi muito. Sempre ele tem ou ela tem algo a comentar sobre isso. Volte lá para Salmo, agora Salmo 94, 1 e 2. Salmo 94, verso 1 e 2. Ó Senhor Deus vingador, Deus vingador, intervém, levanta-te, juiz da terra, retribua aos orgulhosos o que merecem. Deus é que vai retribuir a pessoa que tem os olhos altivos, uma pessoa que se coloca na posição de orgulhoso, de orgulhosa. Agora volte um pouquinho mais, Jó 40, verso 11 e 12. Jó 40, verso 11 e 12. Derrame a fúria da sua ira, olhe para todo orgulhoso e lance por terra. Olhe para todo orgulhoso e humilhe-o, esmague os ímpios onde estiverem. Deus se levanta contra o orgulhoso. Deus é aquele que vai ser juiz, é aquele que é juiz, que vai julgar a pessoa que tem o olhar altivo, ou a pessoa que se coloca numa posição superior, uma pessoa que se coloca como soberbo. E nós temos alguns exemplos que a Bíblia nos relata da pessoas que têm o olhar altivo, pessoa que se coloca numa posição superior. E um deles é um rei muito famoso, que estava na frente de um reinado dos maiores da sua época, se não o maior da sua época. É o rei Nabucodonosor, que está lá em Daniel, no capítulo 4, do verso 28 ao 37. Livro de Daniel. Nabucodonosor estava impressionado com tudo que ele tinha, com tudo que ele tinha construído. E ele vai dizer algumas palavras. Daniel, capítulo 4, do 28 ao 37.
capítulo 4, do 28 ao 37. Olha o que a Bíblia está dizendo. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado. Quanto a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno e o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão e dizer-lhe o que fazer. Naquele momento, voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. O reino mais poderoso da terra, e Nabucodonosor era o rei que estava à frente daquele reino. E ele sobe o terraço do seu palácio e vê aquela majestosa cidade que ele havia construído, e ele traz a glória daquilo para ele, dizendo: eu construí com o meu poder. Mas a palavra já tinha falado que Deus ia humilhá-lo. E ainda o texto vai dizer, antes dele terminar de falar, a palavra se cumpriu. E ele foi comer capim igual aos bois. Ele se tornou um animal selvagem, sem entendimento. E a Bíblia vai dizer que cresceram-lhe os pelos e as unhas como garras de ave. Deus abate o soberbo, aquele que tem um olhar altivo, mas ele exalta os humildes de coração. Aquele que entende que tudo vem de Deus. Eu não posso fazer nada. Eu não posso acrescentar um dia a mais na minha vida. Eu não posso ter saúde se o Senhor tirar a saúde de mim. Eu não posso voltar a respirar se Ele tirar o ar que eu respiro. Se Ele não me der força para levantar da minha cama todos os dias e cumprir os meus compromissos, eu não sou nada. Muitas vezes nós temos a mesma atitude do que o rei Nabucodonosor. Dizemos,
Eu fiz. Ah, eu sou o cara. Ah, se não fosse eu. Se eu não tivesse participado. Se eu não tomasse a frente. Se eu não começasse, não teria. Por isso que a Bíblia vai dizer: os homens fazem os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Não é pecado planejar. Não é pecado eu e você colocar metas. Não é pecado eu e você fazer um planejamento daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Mas eu tenho que primeiro chegar para Deus e dizer: Deus, esta é a sua vontade. Esses são os meus planos. Esses são os meus projetos. Mas essa é a sua vontade. Aqui estão os meus planos. Aqui estão os meus projetos. Por isso que Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra, como é feito no céu. Deus, essa é a sua vontade para mim? Aqui estão os meus planos, aqui estão meus projetos, mas essa é a vontade do Senhor para mim? Eu me submeto à sua vontade. Eu me coloco debaixo da sua vontade. Se não for assim, eu creio, Deus, vai ser melhor, porque o Senhor tem planos melhores do que os meus. Os seus projetos para a minha vida são melhores do que eu penso, do que eu imagino. Estou aberto. A minha agenda está aberta. O meu planejamento está aberto, Senhor. O Senhor pode mudar a hora que o Senhor bem quiser. Essa é a posição que eu e você temos que ter. Mas muitas vezes nós temos um olhar altivo. Nós fazemos os nossos projetos e queremos que o Senhor cumpra os nossos projetos. Fazemos os nossos planos e queremos que o Senhor abençoe os nossos planos. Senhor, não mude nada. Senhor, não aceito negociação. Senhor, se não for desse jeito, eu não quero. Se não for nesse tempo, eu não quero. E muitas vezes nós pensamos que nós conhecemos mais do que Deus. Muitas vezes nós pensamos que nós temos o poder maior do que Deus. Nós pensamos que nós temos uma inteligência superior ou conhecimento maior que o Senhor. E aí nós colocamos um lugar de superioridade. Os nossos olhos se tornam altivos. E eu e você nos tornamos arrogantes. A soberba sobe ao nosso coração. E aí nós não recebemos, nós não aprendemos. Somos aquelas pessoas que muitos não gostam de estar do nosso lado, porque sempre tem algo melhor do que o nosso. E a Bíblia está dizendo que Deus odeia o arrogante, o soberbo, a pessoa que tem um olhar altivo. O Novo Testamento, em Atos 12, abre lá, capítulo 19 a 23. Nós temos um outro exemplo de uma pessoa que recebeu a glória para si próprio. Atos 12, verso 19 a 23. Começa a partir do 21. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do 21. Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono.
e fez um discurso ao povo. Ele começou a gritar, e o povo começou a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Herodes está agora na frente do povo, e ele faz um discurso magnífico. E aqueles que estão ouvindo o seu discurso, a sua prédica, e diz: esse não é voz de homem, é voz de Deus. Ele agora tomou toda a glória para si. E a Bíblia vai dizer que imediatamente um anjo veio e ele foi comido de bicho e morreu. Nós temos que, ouvindo essa palavra, olhar para a nossa vida e perguntar para Deus: Deus, eu sou humilde ou sou arrogante? Os meus olhos são altivos? Quem eu sou? 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 e 6. Ele vai dar para mim e para você um exemplo que nós temos que seguir. Livro de 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 e 6. Diz assim: amados, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, ao seu tempo, vos exalte. Ele está dizendo: olha, procure os mais velhos. Veja como eles já viveram um tempo, ele pode te ajudar. Ouça os conselhos que eles vão dar para você. E não só isso, mas sede sujeitos uns aos outros. Aprenda com os outros. Porque sempre eu e você temos alguma coisa nova para aprender. Eu não sei tudo. E você não sabe tudo. Nós podemos aprender até com uma criança. Podemos aprender com pessoas da nossa idade, pessoas mais novas. E ele vai dizer para mim e para você: revista-se de humildade. Se tem soberba no seu coração, se tem olhos altivos, seja humilde. Porque Deus vai resistir a você. Aqui acontece é quem vai ser o seu inimigo, vai ser Deus. Quem não vai deixar você seguir à frente ou não vai receber as coisas é Deus. Deus que vai resistir àquele que é soberbo, àquele que é orgulhoso. E ele vai dizer: mas dá graça aos humildes. Deus olha para os humildes. Deus abençoa os humildes. Deus abre portas para os humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, ao seu tempo, Ele te exalte. Muitas vezes nós queremos ser conhecido sem antes estar preparado. Queremos a fama sem antes estar preparado com a fama. E por isso que a gente vê tantas coisas que acontecem com jogadores que são novos, assinam um contrato fora no exterior, ganham muito dinheiro e aí começam a fazer coisas erradas, saem em jornais, e aí escândalos, e começam a viver uma vida totalmente que não é exemplo para ninguém. Porque não estão preparados para a fama, não estão preparados para o dinheiro que estão recebendo, não têm
maturidade para viver o que estão vivendo. Agora, quando a pessoa se coloca no lugar de aprendiz, no lugar de discípulo, lugar de aprender com o tempo, e aí quando chegar a hora certa, não é os homens que vai promover a mim e a você. É Deus que vai nos promover, dizendo, agora sim, você está preparado. Agora sim, é o tempo que Deus vai usar você. Agora sim, chegou a hora para você. Amém? Então, olhando para essa palavra, eu e você temos que chegar para nós mesmos e olharmos, será que eu sou um homem ou uma mulher de olhos altivos? Será que quando eu vejo algo, eu sempre tenho aquele pensamento, eu faria melhor. Eu faria diferente. Ou eu sou abençoado por uma palavra de uma criança, sou abençoado por uma palavra de uma pessoa já de idade, sou abençoado por um jovem. Eu sempre estou aprendendo em toda e qualquer situação. Eu nunca sei mais do que os outros. A todo momento, a todo instante, eu estou me colocando debaixo da poderosa mão de Deus. E eu aguardo o tempo de Deus para mim, para se cumprir os seus planos na minha vida. Amém, queridos? Muito bem, vamos lá. Segundo, nós não vamos conversar sobre os 6 hoje. Nós vamos conversar sobre 2 só. Primeiro, olhos altivos. Depois, língua mentirosa. Ela deve ter mentido um pouquinho, né? Por isso que o nariz dela cresceu um tanto. Quando emprestamos a nossa boca para ser usada para uma mentira, estamos adotando uma conduta totalmente fora da palavra de Deus. Esse texto aqui é muito forte. João 8:44. Você está em Atos, volte um pouquinho. João 8:44. Jesus está conversando com os israelitas. E eles vão dizer, nós somos filhos de Abraão. Olha o que Jesus vai dizer a eles. Vocês pertencem ao pai de vocês. Eles disseram que eram filhos de Abraão. Olha o que Jesus vai dizer para eles. Vocês pertencem ao pai de vocês, que não é Abraão, é o diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Vocês devem ter acompanhado os noticiários dessa semana da morte de um menino lá em Caria. Quem viu? Quem acompanhou? Eu fiquei pensando, será que os pais, em nenhum momento, viu algo de diferente na vida daquele jovem? Será que os pais nunca perceberam se ele chegou com alguma machucadura, se ele chegou com algum vermelho no corpo? Ou ele mudou a sua maneira de dentro de casa? Porque ao chegar naquele ponto de ser agredido, depois de ser jogado no canal do mar ali, ou do rio, eu acredito que foi um processo. E nós estudamos
terminamos o curso Educando Filhos à Maneira de Deus. E o curso sempre vai dizer a mesma coisa. Os filhos estão aprendendo com os pais. Tudo que eu faço dentro de casa, eu sou um espelho para os meus filhos. Eu penso que uma mentirinha não tem nenhum problema. E quando eu estava preparando essa mensagem, me veio um pensamento na mente. Quando nós chegamos aqui no Japão, nós não sabíamos que tinha diferença na Jeyaru, no trem, do Shogaku e do Chugaku. Então, quando eu comprava uma passagem, comprava para mim, para a Júlia e para o Ney. E a gente comprava igual. Até que alguém chegou um dia e falou para nós, o seu filho não paga, ele paga só meia. Falei, é? Então, a partir daquele tempo, pela minha ignorância, eu não sabia, a gente comprava 3 passagens, 3 tickets de trem. Agora, vamos imaginar uma outra situação. O seu filho já está no Chugaku, mas ele não é muito grande, não é muito forte. Então você chega para ele, quando vai comprar o ticket do trem, você compra do Shogaku. Você fala para ele, se perguntar para você, você fala que está no Shogaku, hein? Não fala que está no Chugaku, tá bom? Quando ele crescer, e ele chegar em casa depois das 10 horas, e você perguntar para ele, onde você estava, filho? Estava na casa de um amigo, pai. E ele estava em outros lugares, fazendo outras coisas. Quem que ensinou para ele a mentir? Quem? Os pais. A mentira, ela é apresentada a mim e a você dentro de casa. Ou na escola, ou nos amigos. Mas eu, como pai, como responsável pelos meus filhos, eu tenho que perceber quando ele está mentindo. Se chegar em casa com algum material da escola, eu disse isso ontem, diferente, você vai perguntar, de quem que é isso? Do meu amigo, da minha amiga. Qual é o nome dele? Onde que mora? Qual o telefone? Vamos lá que eu vou perguntar se é verdade. Mas muitas vezes aparecem tantas coisas em casa e nós não estamos aí porque nós não temos tempo para os nossos filhos. Temos tempo para tantas coisas, mas não temos tempo para nossos filhos. Eu fico imaginando, voltando à história do menino que morreu em Caria. Será que esses pais não perceberam algo de diferente no filho? Será que o filho nunca tentou externar isso dentro de casa? Ao chegar ao ponto de perder a sua vida por causa dos maus tratos dentro da escola? Então, pais, por favor, gastem tempo com seus filhos. Porque quando eles crescerem, eles já estão formados seus caráteres. Já formou o caráter. Você, às vezes, nem sabe quem é mais a pessoa. Você está com um estranho dentro de casa. E hoje, quando é pequenininho, eu e você achamos tão lindinho. Ai, fala japonês. Ai, que lindo. E fala só em japonês, só em japonês. Quando cresce, você vai falar com ele ou com ela, você não consegue se comunicar. Quando é criança, ela aprende até 4 línguas. Você pode ensinar o japonês, o português, o inglês, o espanhol, o francês. Ele está aberto, a mente dela está aberta para aprender um monte de línguas. E a pessoa que sabe várias línguas, ela pode ajudar na tradução, ela pode ajudar a fazer muitas outras coisas. Mas isso é uma cultura que os pais têm que cultivar dentro de casa. Não adianta chorar depois, quando estiver com 18, 19 anos, que meu filho não me entende, minha filha não me entende.
estamos vivendo em outro país. Nós temos a nossa língua materna, o português, o castelhano, mas nós temos como trabalhar as 2 línguas, 3 línguas, 4 línguas. Muitas vezes nós não fazemos isso. E nós temos aí 23 anos de Japão. Vimos muito desses jovens nascerem aqui. E hoje eles têm vergonha dos pais na escola. Porque os pais falam aquele japonês como eu e você falamos. Japonês, como se fosse falar no bezerro, fala assim, boi, criança. Né? E os filhos têm vergonha. Porque os pais achavam tão lindo falar em japonês. Ai, que lindo, está falando em japonês. Aí quando chega na idade, não quer mais. O pai não fala um japonês bonito, a mãe não fala um japonês bonito. Então, quando a mãe vai para aquela entrevista que tem, aquela reunião com o professor, e o pai ou a mãe vai chegar perto do filho ou da filha, ele faz de conta que nem conhece. Você vai dar um abraço ou um beijo? Não, mãe, aqui não, pai, aqui não, aqui não, aqui não. Incentivou. Fez de tudo. Agora a criança se torna aquilo que você desejava. E aí vem as consequências. Amém? Coisa simples que nós temos que trabalhar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Nós temos alguns exemplos bíblicos, e eu quero começar pela lei de Moisés. Vai lá, Levíticos 19:11, que vai ensinar o povo que não deve mentir. Foram leis que Deus deu ao seu povo. Livro de Levítico, capítulo 19, verso de número 11. Levítico 19, 11. Diz assim: não furtem, não mintam. Já estava na lei, desde quando o povo saiu do Egito, e quando nós já falamos aqui, Moisés subiu ao monte, recebeu as tábuas da lei, e essas leis foram feitas para o povo, para ensinar o povo como Deus deseja que eles vivam. E nós temos alguns exemplos aqui de mentiras que aconteceram, primeiro, no Velho Testamento. No livro de 2 Reis, capítulo 5, do verso 20 ao 27, nós temos aqui um exemplo bíblico de um moço do profeta Eliseu que chamava Geazi. 2 Reis, capítulo 5, do verso 20 ao 27. Aqui é o relato de quando o comandante da Síria, Naamã, vai até a cidade, leva a carta, porque a menina que foi presa, que foi levada como escrava, trabalha na casa dele, e conversa com a sua senhora dizendo: se o meu senhor conhecesse o homem de Deus que está lá em Israel, ele procuraria o homem de Deus, e o homem de Deus ia buscar a Deus por ele, e ele ia ser livre dessa lepra. A lepra ia ser curada da lepra. A mulher fala para Naamã, Naamã procura o rei dá a carta, ele vai até o rei de Israel, o rei de Israel rasga sua veste dizendo: por acaso eu sou Deus? Mas o profeta Eliseu ouve aquela história e fala: pede para ele vir a mim.
Naamã, como é um general, ganhou muitas guerras, ele tem aquilo que nós falamos, um olhar altivo, e ele pensa que Eliseu vai estender um tapete vermelho para ele e falar assim: ó Senhor, seja bem-vindo à minha casa. Mas Eliseu nem sai de dentro da casa e fala para ele: olha, vá tomar banho no Rio Jordão, se mergulhe lá 7 vezes. E ele fica muito bravo, e ele diz: olha, na Síria tem rios muito mais limpos do que esse rio barrento que está aí. Aí aqueles que estão do lado dele falam: meu Senhor, se o profeta pedisse uma coisa mais difícil para o senhor não faria? Não, eu faria, claro que eu faria. Então, e aí convence a ele. Porque ele estava esperando ser recebido com pompa, né? E o profeta nem saiu de dentro de casa. Mandou Geazi dizer para ele: fala para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele vai, se banha 1, 2, 3, na 7ª, até a 6ª não acontece nada. Na 7ª, a Bíblia vai dizer que a pele dele está igual de uma criança. E olha que o texto diz para mim e para você, a partir do verso 20. Antes, porém, Naamã leva prata, leva ouro, leva roupas e vai dar o presente para Eliseu. Eliseu fala: não quero nada de você. Pode voltar com tudo que você tem. Mas o seu discípulo, obrigado, Paulo. Eu usar outra palavra, mas discípulo é mais bonito. Diz para ele o seguinte: quando Naamã já estava a cerca de distância, então Naamã insistiu com o profeta: pega, eu trouxe para você, e eu trouxe isso. Não, eu não quero. O profeta respondeu: juro, 16, pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Olha o que o discípulo dele vai fazer. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã. Aquele arameu, que também é sírio, não aceitou o que ele ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Olha o que ele vai dizer. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo se aproximou, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. O que o texto diz? Mas o profeta recusou. Olha o que ele vai dizer. Mas o meu Senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Naamã respondeu: claro, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e os guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou, apresentou-se ao seu senhor Eliseu, e este perguntou: onde você estava, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse:
Você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar a prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Olha o que uma mentira fez a um homem. Deus, pela misericórdia e graça, cura Naamã. O que tem nas águas do rio? Nada. Mas Deus usa o profeta para curar o comandante da Síria. Ele fica agradecido, quer dar o ouro, quer dar a prata, mas ele diz: eu não quero nada. O que você trouxe, volte tudo com você. Mas o moço que está ali inconformado, dizendo: o sírio veio trazer um presente, meu senhor não aceitou. Eu vou deixar isso passar em branco? Vou correr atrás dele e vou sair com alguma coisa de lá. Muitas vezes nós pensamos exatamente isso. Ninguém está vendo, nós olhamos para o lado esquerdo, para frente, para trás, mas esquecemos de olhar para cima. Tudo está patente diante dos olhos de Deus. O profeta disse: eu estava com você. Deus me falou aonde você foi. Não era o momento de você aceitar. Mentiu para Naamã, dizendo que chegou 2 moços. Saiu com a prata e guardou sem seu senhor saber. Chega lá na presença do seu senhor pergunta a ele: onde você estava? Não fui a lugar nenhum. Não saí daqui. Uma mentira puxa outra e você vai se colocando num abismo. Para terminar, estou em cima da hora. Um outro texto que nós temos está no livro de Atos também, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. E nós já falamos sobre isso algumas vezes aqui. Ananias e Safira. A igreja estava com desejo de vender as suas terras e dava o dinheiro aos pés dos apóstolos, porque havia muita necessidade e eles compravam o que tinham que comprar e repartiam com todos. E eles, vendo o que os outros estavam fazendo, também venderam um campo. Só que entre eles acertaram: olha, vamos dizer que nós vendemos por esse preço. Na verdade, nós vendemos por 200 milhões, mas vamos dizer que vendemos por 100. Tudo bem? Tudo. E quando vai chegar com o dinheiro e colocar aos pés de Pedro, e Pedro vai dizer: por que você está fazendo isso? Não era seu? Você não vendeu, não podia pegar o dinheiro para você? Você não está mentindo para mim. Você está mentindo para o Espírito Santo de Deus. O que vai acontecer? Ananias cai morto. Em seguida vem a mulher dele, não sabe de nada o que aconteceu. Foram sepultar o seu marido, ele vai perguntar para ela: foi por esse preço que você venderam? Foi. Aqueles que levaram seu marido estão vindo para buscar você. E ela caiu morta. A mentira mata a nossa dignidade. A mentira mata a confiança das pessoas em nós. A mentira fecha o coração das pessoas para nós. Seis coisas o Senhor odeia: olhos altivos, o orgulhoso, o soberbo e a língua mentirosa. A última tela para nós terminarmos. Diga comigo: não seja orgulhoso. Não tenha uma língua mentirosa.
Fiquem em pé, por favor. Quero chamar o louvor aqui à frente. Nós continuamos a conversar um pouco mais. Próxima semana.